Amém? Queridos, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nessa noite nós vamos começar o terceiro módulo, né? O terceiro ponto do nosso estudo, da nossa série sobre o Espírito Santo. Nós falamos da pessoa do Espírito Santo, nós falamos do trabalho do Espírito Santo, e a partir dessa noite nós vamos começar a falar sobre os dons do Espírito Santo, né? Isso é tremendo. Nós estamos seguindo o livro Água Viva, do pastor Chuck. Vocês receberam esse livro aí, né, pelo seu zap. Você pode lê-lo adiante, tá bom? E fazer perguntas, tá? Nas nossas reuniões nos lares. É muito importante, tá bom? Mas nós chegamos, graças a Deus, a essa terceira parte do livro, que fala sobre os dons do Espírito, né? Os dons, né? Os dons são presentes, né? Presentes que o Espírito Santo nos concede. A partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, entregamos o nosso coração ao Senhor, o Espírito Santo de Deus faz morada em nós. E o Espírito Santo de Deus, que é Deus, ele nos dá dons, ele nos dá presentes. E esses presentes servem para quê, igreja? Para que servem os dons? Para a glória dele. Quem mais pode falar para que servem os dons do Espírito Santo? Para abençoar os irmãos, né? Isso mesmo. Para que o corpo de Cristo seja edificado, para que o corpo de Cristo possa crescer, né? Então o Senhor nos dá dons, não é para nós, né? Os dons que o Espírito Santo nos concede, não é para nós guardarmos eles, é para nós deixarmos o Espírito, através de nós, usar esses dons para o benefício do corpo de Cristo. Nós somos um só corpo, com muitos membros, e cada membro do corpo de Cristo tem uma função, e para cumprir a sua função, o Senhor dá dons específicos, né? Habilidades específicas, habilidades espirituais, sobrenaturais, para que a obra de Cristo aconteça, para que o povo de Cristo seja abençoado, fortalecido, cresça, né, a maturidade de varão perfeito, até chegarmos todos a essa plenitude de varão perfeito que é Cristo. Então todos nós devemos estar engajados nesse trabalho, nessa obra, de amar um ao outro, servir um ao outro, né, exercer os dons que o Senhor tem nos dado através do seu Espírito Santo, para que o irmão seja abençoado, fortalecido na fé, edificado. Então é isso. Os dons servem para que os nossos irmãos sintam-se fortalecidos na fé, né? E que todos nós possamos crescer. Então, nós precisamos estar exercendo nossos dons, né? Isso porque Deus deseja e Deus nos deu os dons para esse propósito. Então, nós temos um tema aqui que é a unidade na diversidade. A unidade em diversidade significa que, embora somos um só corpo, né, cada corpo tem vários membros, cada membro tem suas funções, e esses dons que são dados, eles são muitos. É uma diversidade de dons, né, para edificação de um só corpo. Então, é uma unidade na diversidade, né? E apesar de serem muitos dons, nem todos os dons eles operam da mesma maneira. Duas pessoas que têm o dom de ensino, elas vão ensinar com estilos diferentes. Duas pessoas com dom de exortação vão exortar de forma diferente, e por assim por diante. Pessoas com dom de misericórdia vão exercer misericórdia de formas diferentes. Pessoas que têm um coração, né, para as pessoas de rua, outros têm um coração para os hospitais, outros para as prisões, outros para casamentos quebrados, né? E são todas formas de nós exercermos o dom da misericórdia, por exemplo, né? Que Deus vai nos usar para que haja essa restauração. E todos os dons, eles são importantes, todos os dons, eles são especiais, né? Então, nós vamos começar a falar deles hoje. Não é uma lista exaustiva, né? Mas simplesmente para nós podermos ter um entendimento maior. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12:1, ele diz à igreja de Corinto o seguinte: não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons espirituais.
Infelizmente, quando o assunto são os dons espirituais, a Igreja de Cristo ainda sofre bastante. Sofre por ignorância, por não conhecer. Sofre porque o corpo de Cristo hoje, né, por exemplo, ele se encontra em dois extremos. Existe um lado que não crê que os dons do Espírito Santo são para os dias de hoje. Eles reconhecem que a Bíblia ensina sobre eles, fala sobre eles, que houve a manifestação desses dons na igreja, mas que cessou. O tempo acabou. Infelizmente, eles pensam e agem dessa maneira. E há um outro grupo que é um exagero, né? Que é o grupo que se utiliza dos dons espirituais, né? Infelizmente, de uma maneira errada, né? Não bíblica, e acaba fazendo com que isso se torne uma coisa assustadora para aqueles que não são cristãos, principalmente. E tem muita gente que fala, eu não quero ir para a sua igreja se ela é uma igreja barulhenta, se todo mundo ficar rodando, se todo mundo ficar dando salto mortal com a gilete na mão, eu não quero ir. Então, você pode ficar tranquilo, que não vai acontecer nada disso lá. Mas as pessoas, elas ficam assustadas por causa dos extremos, dos exageros, né? Então, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus. E graças a Deus que a igreja de Corinto, né, que era uma igreja que tinha muitos dons, ela precisou ser corrigida em relação aos dons. Porque aí o apóstolo Paulo escreve para essa igreja dando ordem, né? As coisas precisam acontecer na casa de Deus com ordem e decência, né? Mas os dons, eles são para nós hoje. E nós somos abençoados por ter os dons, né? E poder sermos abençoados com os dons que Deus nos deu. Amém? Então, é por isso que é tão importante, né? 1 Coríntios 12, 1 fala, não quero que sejam ignorantes. E Deus está falando para nós isso hoje. Eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons espirituais. Deus não quer que nós sejamos ignorantes. Ele quer que nós aprendamos e deixamos seu Espírito com liberdade para exercer esses dons através das nossas vidas. Então, é isso. Uma verdade básica sobre os dons. Todo dom verdadeiramente do Espírito Santo é manifestado de modo bíblico e foca a atenção das pessoas em quem? Em uma pessoa. A pessoa mais importante do universo. Jesus. Então, nunca que o dom espiritual é manifestado, a pessoa vai estar em evidência, ou a pessoa vai receber a glória, né? Não, nunca. Sempre que o Espírito Santo de Deus, ele manifesta, ele exerce os seus dons através de uma vida, Jesus é sempre glorificado. É aquele culto que você ouve, é aquela palavra que você ouve e você não lembra mais quem pregou, mas Deus falou no teu coração e você glorifica a Deus. É aquela música, aquele louvor que foi tocado, você não sabe quem tocou, mas você louva a Deus com ele. Porque Jesus, ele acabou sendo mais importante do que o veículo, a pessoa que ele usou. E é assim, dessa maneira que deve ser. É assim que o Espírito Santo manifesta os dons, né, de Cristo, os dons espirituais. É assim que o corpo é de verdade edificado, né? Porque de uma outra forma, irmãos, Deus não recebe a glória e Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, nós precisamos aprender como que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina. E olha, irmãos, vocês sabem disso. Quando todo o corpo de Cristo quer aprender os dons e quer deixar o Espírito Santo agir através dos dons espirituais, a igreja do Senhor se torna um ambiente de amor, um ambiente agradável, onde as pessoas querem estar, onde é como um refúgio. É um refúgio, porque lá fora você não tem essa liberdade, lá fora você não tem esse tempo em que tudo, você para tudo para que o Senhor possa falar e se manifestar e usar a tua vida e ser ministrado. Então, a igreja se torna um refúgio para você, um lugar onde é bom estar com os irmãos, é bom buscar ao Senhor juntos. É por isso que a igreja primitiva, ela perseverava diariamente, unindo, orando, buscando a Deus, adorando ao Senhor, porque havia uma dependência grandiosa do Espírito Santo de Deus. E eu oro, irmãos, a minha oração é que nós, como igreja do Senhor, possamos ter essa mesma fome, essa mesma sede, e para nós, nos reunir não seja algo religioso, nunca, mas algo assim que a gente tem convicção da nossa necessidade. E não tenha vergonha de confessar que você necessita da comunhão, necessita da oração, necessita da palavra,
do partir do pão, porque é isso que sempre foi a base da igreja. Então, graças a Deus que nós podemos confessar que necessitamos disso. Para isso Deus preparou a igreja, Ele fez a igreja e nos deu dons. Amém? Então, outra coisa importante, o Espírito Santo, ele não testifica de si mesmo, mas de Jesus. O Espírito Santo é Deus, mas ele não veio testificar de si mesmo. O Espírito Santo, ele não veio para buscar glória para si mesmo. É por isso que quando você vê alguém falando por meio do Espírito Santo, ele vai sempre direcionar glória para Jesus. E é assim que você identifica se é realmente algo do Espírito ou não. Porque quando é pelo Espírito, Jesus é sempre aquele que recebe toda a honra e toda a glória, né? Amém? Então isso é muito importante. Agora, falando sobre os dons, no livro de Romanos, capítulo 12, versículos de 6 a 8, nos são apresentados 7 dons espirituais. Esses dons, nós podemos chamá-los de 7 dons ministeriais também. Por que ministeriais? Porque são os dons que o Espírito Santo nos concede para servirmos uns aos outros em comunidade. Então, se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo no teu coração, você tem, eu vou dizer com toda segurança, todos esses 7 dons. Só que um deles é mais forte. Um deles é bem mais forte. E Deus vai usar você num desses dons de uma maneira muito enfática, né? Muito enfática. Tá? Mas você tem todos eles, porque o Espírito Santo está em você e esses são dons ministeriais. Eu vou ler para você Romanos 12, de 6 a 8, nós vamos ler juntos, e você vai identificar esses dons. Diz lá, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se nós temos algum dom espiritual, é porque você merece? É porque você é lindo, maravilhoso? Não. É por causa da graça de Deus. Amém? É graça, graça. Nós não merecemos nada. Aliás, o dom é do Espírito, não é seu, né? Então, não tenta nem se orgulhar disso, porque nós não temos mérito nenhum, né? Então, é tudo fruto da graça. Então, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. E a gente vai aprender hoje alguns deles. Nós não vamos estudar os 7 hoje, nós vamos estudar 3. Os 3 dons ministeriais que são expressos através da fala, né? Principalmente. Nós vamos falar hoje do dom da profecia, do dom do ensino e do dom da exortação, tá? Os demais, os 4 outros, nós vamos ver na próxima oportunidade, tá? Mas vamos lá. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E por que eu te digo que não tem toda a segurança que você tem todos esses dons? Porque são dons do Espírito e o Espírito habita no teu coração. Então, todos nós podemos profetizar, que é falar a palavra de Deus com fé. Todos nós. Quando você declara a palavra de Deus com fé, você está profetizando. Todos nós podemos servir, né? Todos nós podemos ajudar um ao outro, né? Podemos fazer alguma coisa para servir a obra de Deus. Todos nós podemos ensinar, talvez não na luz dos holofotes, mas em casa, as crianças, no projeto, seus filhos, né, sua esposa. Você sempre vai poder passar para outros aquilo que Deus tem ensinado a você. Todos nós podemos fazer isso. Se o seu dom é dar ânimo, que assim faça, né? Todos nós podemos animar. Ei, bora orar. Vamos orar, né? Vamos animar o outro, né? A fazer aquilo que deve estar fazendo e não está fazendo. Ei, vamos, né? Não vamos perder tempo. Todos nós precisamos de mais e mais exortadores na igreja, pessoas que animam os outros, né? Pelo contrário, às vezes a gente vê assim, você vai lá no curso do IPC não sei, eu também não. Isso não é o dom, né?
Você vai lá no curso sobre bíblica intensivo, não sei, estou pensando, cara, vamos, vai ser uma bênção. A gente tem que estar lá, já pus o meu nome e o teu. Pronto, já resolveu. Achei um exortador, né? Assim, alguém que dê ânimo, alguém que ajude o outro a sair lá do marasmo, né? É isso, né? Nós precisamos de pessoas que animem as outras a fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Se o seu dom é contribuir, contribua generosamente. Né? Todos nós podemos contribuir, todos nós devemos contribuir, todos nós temos alguma coisa, né, a contribuir. Quem tem mais, contribui mais, quem tem menos, contribui menos, mas todos podem exercer esse dom. Se exercer liderança, que exerça com zelo, né? Nem que seja em casa. Todos nós exercemos liderança. Todos nós estamos atraindo pessoas, ou para mais perto, ou para mais longe de Cristo, né? Então, nós temos essa capacidade do Espírito. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Também, né? Há várias oportunidades de nós mostrarmos o toque de Deus, a mão estendida de Deus, o amor de Deus, pessoas que precisam, que estão sofrendo, né? Que estão passando por alguma dificuldade. E nós podemos fazer isso também. Amém? Então, assim, esses são os 7 dons dos espirituais ministeriais. Com esses dons, nós abençoamos uns aos outros, amamos uns aos outros e crescemos juntos. Amém? Isso todos nós podemos fazer e exercitar. Aí são eles: profecia, serviço ou ajuda, ensino, ânimo, exortação. Vai aparecer às vezes uma palavra, às vezes a outra, mas é a mesma coisa. Contribuição, liderança ou administração e misericórdia. Nós precisamos de todos esses dons atuando na igreja, no corpo de Cristo. Toda a igreja precisa desses dons funcionando. Se a igreja hoje não é tudo o que Deus quer que seja, nós devemos olhar para as nossas vidas e nos perguntar se nós estamos sendo fiéis a Deus em exercer o dom que Ele tem nos dado. Não gosto disso, isso poderia ser assim, assado. Vamos primeiro, porque nós somos a igreja, né? Quando nós falamos que a igreja não... Nós estamos falando de nós, né? Então, vamos refletir se nós estamos sendo fiéis a Deus nos dons que Ele tem nos dado e exercendo eles com a liberdade, né, que Ele deseja que a gente manifeste esses dons. Só que a palavra de Deus não nos limita a esses 7 dons ministeriais, tá? Eu vou ler apenas com você, em 1 Coríntios 12, de 7 a 11, a palavra de Deus também nos fala de dons, que nós chamamos de manifestações espirituais. São dons porque são presentes, mas eles não estão conosco o tempo todo. Por exemplo, os 7 dons espirituais, ele está com você onde você for, né? Você vai poder contribuir, ensinar, liderar, profetizar aonde você for. Esses aqui não. As manifestações, a lista de dons de 1 Coríntios 12, ela vem no momento da necessidade apenas. Por exemplo, Deus ele é capaz de manifestar um dom de fé, um dom de cura, no momento que você está orando com alguém, e aí depois você vai no hospital e quer sair curando todo mundo e não vai funcionar. Por quê? Porque esses dons aqui, eles são manifestações do Espírito. Ele dá no momento que ele deseja, no momento que ele quer. E nós temos que estar abertos para eles, para todos eles, tá bom? Porque Deus pode nos usar a qualquer momento para esses dons. E nós temos que estar como abertos. Nós temos que estar crendo que Deus, que talvez essa seja a hora, né? Talvez essa seja a hora. Às vezes, eu estou aqui despretensiosamente falando de um assunto, mas Deus está usando uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, né? Uma palavra de revelação, profecia e tantas coisas, mas a gente não está ciente, né? Mas todas as vezes que nós estamos lidando com pessoas, nós temos que estar com esse coração pronto. Deus quer usar a minha vida, né? Deus quer usar a minha vida. Não é sobre mim, é sobre Jesus, né? E o que Ele quer fazer. Ele quer tocar, Ele quer abençoar, Ele quer curar, Ele quer fortalecer, Ele quer animar. Então é tudo sobre Ele. Então eu vou ler com vocês essa lista, para você conhecer quais os dons, né, as manifestações que o Espírito Santo opera. Diz aqui: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum.
Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Ele distribui a cada um individualmente como quer. E como funciona esse dom? Funciona o dom da profecia. Será que muda o tom de voz? E aí eu começo a primeira voz e falo assim, diz o Senhor. Não. Não precisa ser assim. Geralmente o Senhor vai usar você com o dom da profecia e você nem vai saber que você está profetizando, né? A Bíblia mostra muitos homens que ali profetizaram, eles nem sabiam que estavam profetizando, mas Deus estava usando eles. O modo mais... eu posso dizer para você que você vai mais perceber como o dom funciona, né? Nas reuniões de crentes, né? Ou nas reuniões de oração. Quando nós estamos buscando a Deus com esse coração aberto para o Espírito Santo ministrar e operar os seus dons, você vai sentir no seu coração uma forte convicção, né? Às vezes uma frase, às vezes uma palavra, às vezes uma imagem, né? E aí você vai se perguntar, isso é de mim, é de Deus, é coisa da minha cabeça, não é? O que é isso, né? Como é isso? E assim, não existe pessoas selecionadas, qualquer um de nós. Lembra que o todo dom é fruto da graça. Graça significa que não é por mérito, né? Não é por mérito. Então, todos nós, Deus pode estar querendo usar qualquer um de nós, certo? Ele pode te dar essa convicção forte de você falar uma frase, uma palavra, pode ser um versículo bíblico, mas às vezes pode ser qualquer coisa. E você vai falar, isso não faz sentido nenhum. E está tudo bem. Porque quando os profetas que Deus usou para escrever a Bíblia escreveram, eles não entendiam tudo que estavam escrevendo. Eles não entendiam. Pedro fala, eles escreveram pela fé, sem saber exatamente o que Deus queria fazer tudo em relação àquilo. E depois você vê como o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Mas antes do Novo Testamento, antes de Jesus vir e revelar as coisas, eles não tinham entendimento completo das profecias do Antigo Testamento. Então, você não precisa saber exatamente qual a finalidade que Deus vai querer usar aquilo que Ele está te dando, te mostrando. Você simplesmente fala pela fé. Por isso que aquele que profetiza passa na proporção da sua fé. Você tem que simplesmente crer que Deus sabe o que está fazendo. E é incrível. Quando o primeiro dá o passo de fé e fala, ou a frase, ou o versículo, ou a palavra, o outro começa a fazer sentido com o que Deus está falando no coração do outro, e do outro, e do outro, e do outro, e de repente o Espírito começa a revelar e a falar, e todo mundo começa a entender com profundidade o assunto que Deus quer tratar, ou a direção que Deus está dando, ou seja o que for. Então, é de uma forma muito simples. Começa com essa convicção interna, muitas vezes a frase, o pensamento, pode ser revelador, exortativo, consolador, não causa mudança de voz ou descontrole emocional, tá bom? O espírito do profeta está sujeito ao profeta, né? A pessoa começar a dar pirueta e falar que foi o Deus que me tomou, eu não sei o que aconteceu, não é assim, tá bom? Não é assim. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Nós sabemos que Deus está fazendo. Pode ser, nós não podemos não saber explicar tudo, mas nós temos consciência do que está acontecendo, tá? Nós não ficamos inconscientes quando o Espírito Santo age através das nossas vidas. Isso é muito importante, tá bom, igreja? Nós não ficamos inconscientes. Então, não causa mudança de voz ou descontrole emocional. O entendimento está acima da nossa capacidade intelectual, sempre, tá bom? Deve ser dita naquele momento, e se você calar, Deus vai usar outro, né?
Quando Deus quer agir, ele vai agir, né? Ele não depende de nós. E ao dizer, eu julgo e percebo que é bom, há alívio e gratidão em ser usado por Deus. Então, muitas vezes, você só vai ter essa paz, essa alegria de que Deus está ali quando você fala, não é antes, né? Você precisa pisar na água primeiro para ver o Jordão se abrir, né? Você tem que agir com fé. É importante que aquele que profetiza faça pela fé. É muito importante. Algumas regras para o dom de profecia na igreja. Ele deve proceder com decência e ordem, sem confusão ou atropelo, considerar a presença dos descrentes, testemunho da presença de Deus, deve ser dito um por vez e dar um tempo para julgamento, é o que Paulo fala, né, no livro de Coríntios. Deve vir como uma confirmação de algo que Deus já tenha dito, isso é muito importante. Se alguém chegar para você e falar, olha, Deus está me dando uma palavra para você, né, uma profecia para você. Se por acaso Deus nunca falou daquilo no teu coração, você nunca orou por aquilo, você nunca pensou naquilo, provavelmente não é de Deus, tá? Porque a palavra de profecia, ela vem como uma confirmação de Deus. O Espírito que habita em você testifica que aquilo é do Senhor. Então vem como uma confirmação, tá? Isso é muito importante. Não é a primeira pessoa que falar para você que você tem que ser missionário na África, que você vai vender a casa e vai para a África. Não funciona assim. Você já tem que estar orando, tem que estar buscando a Deus, buscando confirmação de Deus, não é? E aí sim alguém chega, né, do nada para você e fala, Deus está usando alguém com o dom de profecia na sua vida, né? Quantas pessoas já casaram e se deram mal com essas, né, profetadas, né? Não são profecias, é alguma outra coisa, né? Mas não é profecia, né? E não deve contradizer a Bíblia. Então, nenhuma profecia ela deve vir contra aquilo que está escrito, né? Nenhuma profecia ela deve vir contra o que está escrito na Bíblia, né? Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa, né, ter um coração aberto para Deus, em oração ao Senhor, andar com o Senhor, e o Senhor vai nos levar por caminhos que nós, né, não conhecemos ou nunca andamos antes, né? Aventuras de fé maravilhosas. E nós vamos poder aproveitar esse dom, né? Que é para edificação, que é para consolo, que é para fortalecimento. Muito bem. Como lidar com falsos profetas? Apedreja. Não, estou brincando. Isso era no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, o falso profeta tinha que ser apedrejado. No Novo Testamento, é um pouco diferente. Ele tem que ser exposto. Ele tem que ser, os apóstolos, eles tinham uma cartilha, o didache, onde eles falavam, olha, os falsos profetas, eles vão sempre te propor alguma coisa e pedir um dinheiro. Eu estava essa semana no shopping, aí chegou uma moça, ela falou, escolhe um número. Aí eu falei o número, ela leu lá um negócio, e ela falou, posso orar por você? Eu falei, orar? Pode. Ela orou. Aí depois que ela orou, ela falou, bom, eu tenho esse trabalho aqui, a evangelística, tinha um monte de livrinho, você pode comprar? Eu falei, não, obrigado, eu não quero isso. Nossa, era de um chinês, alguma coisa assim, eu não sei o que era aquilo. Mas eu falei, que coisa mais estranha, né? O negócio está feio, né? O negócio está feio assim, né? E essa é uma tática, né, dos falsos profetas, né? Eles fingem te abençoar com a palavra de Deus para poder tirar alguma coisa de você, infelizmente, né? Então, assim, nós precisamos estar em espírito, nós precisamos estar em oração, nós devemos estar atentos, conhecer a palavra de Deus, para a gente poder detectar facilmente esses falsos profetas, tá bom? E existem muitos, infelizmente, né? E eles estão sempre atrás de alguma coisa, principalmente dinheiro. Bom, então, muito cuidado com isso. Em 1 João 4:1 diz, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Infelizmente, o mundo está cheio de falsos profetas
Homens e mulheres mal intencionados usando o nome de Deus e até a palavra de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Tá bom? Então nós só vamos poder reconhecer se nós conhecermos a palavra de Deus. Estivermos, sintonizados com o Espírito de Deus. Como julgar a profecia? Ela deve estar alinhada à palavra de Deus, alinhada com os fatos. Não é porque o livro dos Mormons fala que o Joseph Smith teve uma profecia lá de uma cidade submersa, que nunca existiu, não existe arqueologia que prove, nada histórico que prove que as pessoas que você tem que aceitar como profecia. Não. A profecia de Deus, ela está alinhada à palavra de Deus, ela é alinhada a fatos e ela honra sempre Jesus Cristo. Amém? É assim que você reconhece uma profecia de Deus. Então, buscar esse dom com diligência, Romanos 12:6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Não tenha medo, não tenha medo. Dedique-se a isso, Dedique-se a edificar o corpo de Cristo, a consolar, a animar as pessoas através da palavra de Deus. Amém? Bom, vamos correr um pouquinho. O dom de ensinar. Muitas pessoas têm o dom de ensinar, mas isso não significa que isso seja o dom espiritual. O dom do ensino, o dom, a habilidade de ensinar, ela vai carregar sempre com ela a instrução bíblica, mas também a revelação do coração de Deus, As pessoas, elas vão ter um equilíbrio, Elas vão poder receber de uma forma muito equilibrada, nós vamos ser confrontados com aquilo que nós temos que mudar e nós vamos receber da graça de Deus para crermos e mudarmos aquilo que precisa ser mudado. Então, eu quero dizer porque o ensino da palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus, ela nunca vai te deixar para baixo. Ela nunca vai te desanimar, ela nunca vai te deixar pior do que quando você chegou para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre vai confrontar, ela tem que confrontar. É a palavra de Deus, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela tem que penetrar, ela tem que é luz, ela tem que mostrar o que está sujo, ela tem que revelar o que tem que ser mudado. E ela vai nos dar graça. A palavra de Deus, ela vai nos dar a graça de nós podermos acertar, alinhar nosso coração com Deus, receber da graça de Deus, poder sair fortalecido, É isso que o dom do ensino deve fazer para nós, tá bom? Então é muito mais do que uma habilidade. Então, o objetivo do dom do ensino é equipar o povo de Deus, é fazer homens e mulheres preparados para a linha de frente da batalha, Você vai ser instruído, corrigido, fortalecido, animado, tudo o ensino da palavra de Deus faz isso conosco, E nós vamos ter não só conhecimento, não só informação, mas principalmente a transformação do espírito causada pela palavra de Deus. Então é uma dose perfeita de amor e verdade para repreender, corrigir, encorajar e instruir o corpo de Deus em justiça. Onde está escrito isso? 1 Timóteo 3,16. A palavra de Deus é apta, para repreender, corrigir, encorajar e instruir a igreja, o corpo de Cristo em justiça. Tá? Então é isso que o ensino da palavra de Deus nos faz. Então é o equilíbrio, é o amor e a verdade, verdade e amor. Amor sem verdade é hipocrisia, Verdade sem amor é crueldade. Então tem que ser essa dose perfeita, para poder tratar e nos encorajar. Ensinar é diferente de pregar, tá bom? Você prega quando você anuncia o evangelho para alguém que não conhece Jesus, Então, há muitas igrejas que elas não ensinam a palavra de Deus, mas elas estão sempre pregando o evangelho, Então, as pessoas, elas se convertem, as pessoas querem Jesus, mas elas não crescem, todo dia elas estão lá, entrega teu coração para Jesus, aceita Jesus, Jesus te ama, eu quero todo dia, eu aceito Jesus todo dia, porque Jesus me ama e eu quero ser guiado por Ele, Mas para a gente crescer no relacionamento com Jesus de uma forma profunda, a gente precisa de alimento mais sólido. Isso é só o leite, Conhecer o Evangelho é leite, É o leitinho que o bebê, o recém-nascido precisa. Você não tem como dar uma feijoada para um bebê, Porque ele precisa de cuidados especiais, ele precisa de leite.
Ele precisa ser ensinado, né, quem é Jesus, que Jesus veio fazer, né? Se você conhece João 3,16, você pode pregar para qualquer pessoa, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, eu quero Jesus, né? Isso você está dando leite. A pessoa, ela começa assim, ela começa aprendendo a palavra de Deus, né, na sua base, no seu básico, né, que é reconhecer Jesus como meu Salvador. Mas agora que eu já tenho Jesus como meu Salvador, eu preciso crescer na minha fé, no meu relacionamento. E como que eu cresço? Como que nós crescemos a nossa fé? Estudando a palavra de Deus. Vindo para o estudo bíblico indutivo. Eu vou comer feijoada, eu quero me mergulhar num texto poético. Nossa, gente, vocês vão estudar Salmos, vocês vão ver os paralelismos hebraicos, quando ele repete a mesma ideia, como ele quer que você se aprofunde, como Deus ressalta algum ponto importante para a tua fé, para o teu crescimento. Então, tudo tem um porquê. Toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Quando você mergulha nela, você não para. Você vai fundo e você quer mais. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você tem, é profundo, é rico, é consistente, né? É consistente. Entender o que é uma parábola, qual é a lição da parábola. Tem uma verdade, um ensinamento ali. Né? Às vezes as pessoas usam a parábola para relacionar com tanta coisa que não tem nada a ver. Não é o propósito da parábola aqui. Mas você vai saber quando você estuda, quando você mergulha, quando você quer algo mais sólido. Você quer crescer, né? Você quer que o seu relacionamento com Deus, você quer ter aprender a manejar bem a palavra da verdade como bom soldado de Cristo Jesus, né? Você quer saber usar a palavra de Deus na sua vida, né? Para não ser levado de um lado para o outro por ventos de doutrina, né? Para tudo que falam que é de Deus você acredita. Não, você estuda a palavra, você sabe, né? Ah, isso daí você detecta de longe que é uma profetada, né? Ah, quantas coisas já se levantou aí, né? E você sabe, porque você está afirmado, você está cavando, né? Está buscando na palavra de Deus. Então é muito importante isso. Então pregação é bom, mas para nós crescermos tem que ter ensino. Amém? Isso é muito importante. A pregação ela é importante, ela declara a verdade das boas novas da salvação de Cristo, mas depois da pregação nós temos que estudar. Nós temos que comer feijoada. Né? Então, o ensino, né, é para aqueles que já creem, é para aqueles que já têm Jesus e querem crescer. E o ensino vai capacitar as pessoas salvas a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, somente através do ensino desenvolvemos a nossa fé em Deus e nos tornamos maduros espiritualmente. O problema, irmãos, é que se nós não estudarmos e aprendemos a palavra de Deus, nós vamos ser sempre como crianças, né, imaturos. Tudo nos machuca, tudo nos fere, tudo é birra, tudo é questão de birra, bico, bater pé, e nós não podemos, né? Nós não temos nem tempo mais. Jesus está voltando, as pessoas precisam saber do Senhor, nós precisamos crescer, nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor maduro, né? Firme, constante, e de forma que a gente possa ser referência para as pessoas que estão começando agora, que precisam, né, de direção, que precisam ser encorajados, né? Então é isso, Deus ele quer usar as nossas vidas para capacitar outros, amém? Então somente através do ensino nós podemos ser maduros. Ensinando ou pregando? Embora essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Hebreus 5, 12 e 13. Então, a fundação é boa, mas agora nós temos que edificar sobre ela, né? Temos que crescer. Ungidos para o ensino. Precisamos aceitar a palavra de Deus como ela foi escrita. Há muitos que se dizem mestres hoje que falam que nem toda a palavra de Deus foi inspirada. Você não ouça esses. Aqueles que dizem que a palavra de Deus tem que ser atualizada, por favor, não ouçam a esses. Toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e toda ela é importante para nós, tá? Porque a partir do momento que você admite que a palavra de Deus não foi toda revelada pelo Espírito, você causa dúvida no coração das pessoas e aí elas não vão saber se elas podem crer naquilo ou não, né? Então você acaba estragando a fé dessa pessoa, né? Então isso é muito sério.
nós não abrimos mão de que toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e toda ela é importante para as nossas vidas. E muitas pessoas querem se manter hoje como os únicos detentores da verdade. Então eles criam, né, eles ficam atrás de mesas escrevendo, né, o que é certo e o que é errado, e nunca estão no meio do povo, amando as pessoas, servindo as pessoas, né? Mas eles querem se manter como sabichões, né? Não deem ouvido a esses também, tá bom? Você nunca vai se perder se você confiar na que a palavra de Deus está escrito, né? Está escrito na palavra de Deus. Nunca vai se perder. Tem muitas pessoas que falam, você quer conhecer a verdade? Você precisa vir para o meu ensino, né? Você quer saber profundamente a palavra de Deus? Vem cá que eu te mostro. Aí tem um livrinho lá, Sentinela, tem o Mormon, o livro dos Mormons, tem, né? Aí vem o golpe, né? Aí vem o golpe, né? Então, assim, muito cuidado, irmão. Você tem fome e sede da palavra de Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, né? Qual foi o pastor que nos encorajou a ler a Bíblia 2 vezes no ano? Incrível. Mas se você gastar 15 minutos por dia, você lê a Bíblia no ano, né? 15 minutos. É muito bom. Se tiver meia hora por dia, você vai ler 2 vezes a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus, tá bom? Queridos, bem rapidinho, vamos falar do dom da exortação? Deixa eu pensar. Posso deixar para a semana que vem. Não, mas vamos terminar os dons da fala, tá bom? Porque tanto a profecia, como o ensino, como a exortação, é através da fala. Vamos ver isso em nome de Jesus. O dom da exortação. Bom, vocês já sabem que exortar é dar ânimo, né? Dar ânimo. É ajudar a pessoa que não está fazendo o que deve fazer a começar a fazer, né? Então está aqui, capacidade dada pelo Espírito Santo para encorajar o corpo de Cristo à ação, né? Vamos evangelizar. Todo mundo sai da cadeira e vamos lá. Vamos falar do amor de Cristo, né? Vamos orar. Todo mundo começa a clamar ao Senhor. Então é isso, o encorajamento leva o corpo de Cristo à ação, a fazer o que devemos fazer e geralmente não estamos fazendo. O maior problema das pessoas não é que elas não sabem o que precisa fazer. Elas sabem, elas só não conseguem fazer, elas só não fazem. Na verdade, elas só não fazem. Mas todo mundo já sabe o que precisa fazer e não está fazendo. Mas quando o encorajador fala, há uma habilidade dada pelo Espírito Santo tão grande para essa pessoa que ela consegue motivar o outro a fazer aquilo. É incrível o dom, né? O dom da exortação, né? Em ação, né? Caramba, eu nunca pensei em fazer isso. Nossa, essa coisa nunca. Mas a pessoa vem, fala com você e você está animado agora para fazer aquilo, né? Isso é só Deus, né? Isso é só Deus. Nós precisamos de muitos exortadores, né? Na igreja, amém? Seja um exortador. Vou começar uma campanha. Seja um exortador. Eu estou brincando. Infelizmente, muitos cristãos não vivem, né, o que é correto. Eles são bons ouvintes, mas não praticantes da palavra de Deus. É por isso que o exortador precisa entrar em ação, né? Muito bem. Quanto ao mais irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Aqui, em 1 Tessalonicenses 4:1, o apóstolo Paulo encoraja os irmãos de Tessalônica a exortarem-se uns aos outros, a crescerem, né, cada vez mais nesse ânimo, né, em agradar a Deus. E olha, gente, eu vou falar para vocês, de verdade, tem gente que pensa que tem o dom da exortação e não tem, tá bom? Porque a exortação é dar ânimo. A exortação faz com que a pessoa esteja animada para fazer alguma coisa. E às vezes as pessoas falam assim, não, eu falo mesmo, eu sou daquele que eu falo tudo. E aí a pessoa acha que ela tem o dom da exortação. Mas ela não tem o dom da exortação. As pessoas, em vez de saírem animadas depois que ouve essa pessoa, elas saem mais feridas ainda. Elas saem deprimidas, elas saem chorando, elas tipo assim, Deus já me cortou do corpo dele, entendeu? Daí para pior, né? Vou me jogar da ponte, né? Porque a pessoa que falou com ela não tem o dom da exortação. Mas a pessoa às vezes está convicta que tem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Já aconteceu com alguém isso? Só comigo. Ah, desculpa, só foi comigo, isso aconteceu. Mas vocês estão entendendo? E não é assim. O dom da exortação, você para dar ânimo para a pessoa, você vai falar a verdade com amor. Você vai querer motivá-la no Senhor, né? Eu falo, cara, eu fico com você, eu vou com você. Nós vamos começar isso junto. Mas eu quero que você se levante, eu quero que você mude, né? Eu quero que você avance no teu relacionamento com o Senhor, né? Isso é exortação, isso é dar ânimo, né? O contrário disso, não, tá bom? Então, assim, a palavra de exortação é aquela que realmente nos move à ação. Se a palavra não nos mover à ação, não foi exortação, tá bom? Isso não significa que você tem um padrão para você falar. Cada pessoa é diferente, precisa ouvir de forma diferente. Deus nos deu temperamentos diferentes e esse dom é operado de formas diferentes, tá? Não importa como Deus vai te usar, mas o resultado disso vai ser motivar o outro, vai ser encorajar o outro, vai ser animar o outro. A Catarina Pomborra, que era a esposa do Martinho Lutero, ela se vestiu toda de preto porque ele era deprimido, né? Ele se dava, como se fala, ele dava longos períodos de depressão, né? Ele se dava isso, né? Ele tinha uma tendência e ele falava, eu vou embarcar nessa agora, e ele ficava dias trancado, dias sem sair, dias sem querer falar com ninguém, dias de mau humor. E aí um dia ela cansou daquilo, ela se vestiu toda de preto e falou, teu Deus morreu, vou no funeral dele agora. Ele, que é isso, mulher? Tu tá louca? Deus não morreu nada, né? Deus está vivo, ele é eterno. Aí ela, que bom que você lembrou quem teu Deus é. Ela deu as costas e ele aprendeu, ele entendeu. A partir dali, ele parou. Quando ele via que ele estava querendo começar a ficar deprimido, ele lembrava quem Deus era, que Deus continuava vivo, que Deus continuava no controle, que Deus continuava no trono. Foi uma exortação, né? Foi uma exortação. Então não há fórmulas, mas seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ver o corpo de Cristo mobilizado, igreja. Nós queremos essa igreja avançando na oração, avançando no amor, no serviço, no exercício dos dons espirituais. Eu preciso que você me ajude a encorajar, a animar os irmãos. Nós precisamos avançar juntos. Amém? Nós precisamos avançar juntos. Bom, rapidamente. A pessoa que exorta nos dá força para nos aproximar mais de Deus, nos conforta e nos compele à ação. Não é aquilo, né, que ao contrário só machuca, né? Ao contrário, ela nos leva à ação. Cada profeta era um exortador. Davi exortava outros e principalmente a si mesmo. Esse versículo de Davi eu amo. Eu repito muitas vezes, porque Davi, ele exortava a si mesmo, para que ele não se sucumbisse numa situação difícil. Olha só, Salmo 42:11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Às vezes nós vamos ter que nos lembrar. Nós não vamos ter que esperar alguém chegar para nós e falarmos quem Deus é, o quanto Ele nos ama, o quanto somos preciosos para Ele, o quanto Ele deseja usar. Que Jesus já morreu numa cruz, já derramou seu sangue por nós. A sua graça é sobre as nossas vidas. Né? Não há acusação contra os eleitos de Deus. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Às vezes nós não vamos ter alguém para nos lembrar dessas verdades. E nós precisamos nos exortar nós mesmos. Nós temos que falar, por que você está batida dentro de mim, minha alma? Põe a sua esperança em meu Deus. Ele continua no trono, ele continua vivo, ele continua sendo Deus da minha vida. A sua graça não mudou. A sua graça não mudou. Eu não vou sucumbir às condenações do inimigo. A graça de Deus não mudou para comigo. Nós podemos nos erguer, nós podemos continuar caminhando. Manter nossos olhos no Senhor de novo. Amém? Nós, muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que nos exortar. Somos exortados a quê? A não desprezar a correção de Deus,
Hebreus 12:5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhe dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Irmãos, Deus só disciplina filho. Se está difícil, Deus ele está tratando você, glória a Deus, você é filho. Você é filho, você é herdeiro celestial, você está indo para o céu. Porque o ímpio, ele não disciplina, ele deixa. Ele deixa. Então, se você está sendo disciplinado por Deus, louve a Deus, glorifique a Deus, porque você é filho de Deus. Que honra, que bênção. Caminhar digno de filho de Deus, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. 1 Tessalonicenses 2:12. Nós fomos chamados para ser a imagem e semelhança de Cristo. O Espírito Santo está fazendo e ele vai terminar essa obra o que custar. Ele vai nos quebrar se preciso for, vai fazer o que precisa fazer, mas nós vamos, aquele dia, olhar para ele como ele é e seremos como ele é, para a glória de Deus. Somos exortados a não desviar dos caminhos do Senhor, Hebreus 2:1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Irmãos, nós nos desviamos todos os dias. O esforço é para nos manter próximos. E todos nós precisamos nos esforçar para isso. Está na palavra, está na oração. Ter disciplina espiritual. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Para sobreviver, nós precisamos de disciplina espiritual. Amém? Nós não vamos crescer, igreja, no piloto automático. Nós não vamos crescer. Eu, você, cada um de nós individualmente tem que ter a consciência da nossa necessidade individual de disciplina espiritual. De estar na palavra, de estar em oração. E se todos nós fizermos isso, todos nós vamos crescer. Porque todos nós somos membros do mesmo corpo. E quando o membro está forte, a tendência dele é fortalecer o outro. Inclusive o que está fraco vai ser fortalecido quando os outros estão fortes. Amém? Você crê nisso, querido? Amém. Não tire os olhos de Jesus por nada. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Mateus 13:23. Então, medo, frustração, ansiedade, tudo vai tentar nos tirar os olhos de Jesus. Nós precisamos manter nossos olhos no Senhor. É por isso que é tão importante nós animarmos uns aos outros. Por isso que quando a gente se reúne, é sempre bênção, porque nós somos lembrados da palavra de Deus, né? Lá fora é uma guerra, nós somos bombardeados, né? No dia a dia, meu Deus do céu, está ficando cada dia mais difícil, não é? Sobreviver aí fora, olha, tá difícil, irmãos. Mas aí quando a gente vem, a gente se reúne, a gente é lembrado da palavra de Deus, que Deus é vivo, que Deus é real, que Ele nos ama, que Ele nos deu dons, que Ele quer usar as nossas vidas, que Ele não terminou ainda com a nossa história. Sua história não chegou ao fim, irmão, louvado seja o Senhor, né? Deus está escrevendo uma história linda, e você é lembrado aqui. Você é lembrado aqui disso. Então nós precisamos, irmãos, perseverar nisso, estar juntos, para que a gente esteja forte lá fora, né? Aqui é como o local de fortalecimento, né? De treinamento, para nós vivermos esse evangelho lá fora. A realidade é dura, meu irmão, e vai ficar pior, mas assim, tanto quanto nós temos o Senhor e uns aos outros, nós vamos estar bem, né? Nós vamos estar bem. Amém? Então é isso. Nada vai tirar nossos olhos do Senhor. Aquele que começou a boa obra em nossa vida aqui, para terminar. Você crê nisso? Então fica de pé, vamos agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Obrigado por tudo que vimos, Senhor. Eu oro que o Senhor nos anime, Senhor. Teu Espírito Santo venha nos dar essa habilidade sobrenatural, Deus, para nós fazermos o que não estamos fazendo, Senhor. Seja orar, seja congregar com frequência, seja, Deus, priorizar as coisas de Deus, a comunhão com os santos, a oração, o nosso devocional, a nossa meditação na palavra. Senhor, seja o que for, Deus, não por obrigação, Senhor, não por religiosidade, mas porque nós te amamos e cremos no teu amor por nós.
porque cremos que o Senhor quer nos fortalecer, o Senhor quer nos preparar, o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer revelar coisas maravilhosas e profundas da tua palavra, Senhor. O Senhor quer nos trazer experiências tremendas contigo, Senhor, onde a tua palavra vai saltar aos nossos olhos, teu Espírito Santo vai começar a revelar coisas maravilhosas, Senhor, com direcionamento para a nossa vida, desejo, Senhor, de crescer para o Senhor, para a tua glória, Senhor, de servir mais o Senhor, de amar mais as pessoas, Senhor. Eu oro por isso, Deus. Nos permita te dar oportunidade para o teu Espírito agir, falar conosco, Senhor. E nos permita sermos canais onde o teu Espírito Santo vai trazer palavras de profecia, Senhor. Trazer palavras de ensino, de instrução, correção, encorajamento, Senhor. Ânimo, Senhor. Por favor, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. E nós esperamos coisas grandes de um Deus grande, Senhor. Nas nossas vidas e para a tua igreja. Eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.